Voltando aqui então sobre a questão das equipes, pensando em qual equipe vencerá, nós temos muitas equipes que tiveram uma performance incrível no decorrer do ano. Acabou que ainda não conseguimos ver a performance de alguns times nesse patch 7.32. Vimos aqui Hokori, Boom e se eu não me engano, foram apenas esses dois que jogaram agora no último campeonato BTS Pro Series Sudeste Asiático. Enfim, eu particularmente, coração tá de Hokori. Eu quero muito que a Hokori vença, mas quando a gente fala de Team Spirit e LGD, você cria uma grande interrogação na cabeça. Sem contar que o time da RNG, né, a Royal Never Give Up, também apresentou uma ótima performance no decorrer do ano. Eu, como uma ótima brasileira torcedora, vou de Hokori. Eu acredito no potencial dos nossos queridos brasileiros. Analog to Licor, meu apoio é de vocês. E agora eu vou passar para os próximos palpites, senão eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu começo a chorar aqui, me emocionando, só de pensar que eu vou encontrar com eles lá em Singapura. Vamos pro próximo. Equipe com mais vítimas em uma partida. Então, apenas uma partida, pode ser um time que perca. Quando a gente fala nisso, eu penso possivelmente num Dota estilo SA, que é uma loucura, que é extremamente acelerado, que tem 10 minutos de jogo, já tem 20 kills, 2 kills por minuto, basicamente. E pensando pensando nesse Dota mais acelerado, eu vejo uma potencial Beast Coast, ou talvez uma LGD. Será? Vamos com calma. Agora o mozão corta essas partes que eu fico pensativa aqui, porque tô fazendo tudo agora os palpites. Equipe com mais vítimas em uma partida, pensando em Dota acelerado. Eu gosto de pensar que a Beast Coast tem um potencial pra isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que a Beast Coast é um pouco estratégica também, então tem alguns momentos que eles puxam bem em freio de mão. A Talon tem um Dota bem acelerado, eu gosto de como eles jogam. A Enst traz um draft normalmente muito acelerado pra poder fazer com uma ideia de quase que 2 offlaners. É um potencial. A Tundra também apresenta uns drafts um pouco diferenciados. De maneira geral, eu vou de... O gente, porque eu acho que o potencial deles de trazer 2 offlaners ali acabam conseguindo muitas kills. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em maior quantidade de vítimas em uma partida, a gente pensa num Dota mais demorado. Pensando nisso, eu vou trocar, não vou de Enst. Vou de Talon. Vou de Talon Esports. Equipe com a maior média de vítimas. Lembrando, galerinha, isso aqui são palpites meus, sem analisar estatísticas dos times, sem analisar anos anteriores, nada disso. É simplesmente no achismo, no que eu acompanhei no decorrer do DPC. É uma surpresa também porque, novamente, muitos times não jogaram no site 32. Depois eu vou fazer um resumão passando aqui. Mas quem quiser entender mais ou menos o porquê que eu escolhi esses times, também vai ter a parte mais longa pra vocês, beleza? Equipe com maior média de vítimas. Isso aqui então é maior média, então são em várias partidas. Aí sim, a gente volta naquilo de draft acelerado, de uma pancadaria em cima da outra. Eu gosto de pensar que Dota acelerado, os times chineses, apesar de ter essa fama de ter um Dota mais lento, eles tenham o potencial bem interessante pra isso. Mas eu vou de algum time europeu ou da América do Sul. Eu vou de Beast Coast. Eu acho que eles têm potencial pra poder fazer um Dota bem louco, muito louco. Mas ao mesmo tempo precisa de média, então quanto mais partidas, maior essa média tende a ser melhor. Então vamos pensar em times que vão para uma final ou mais. Vou trocar, eu vou de OG. Equipe com menos mortes em uma partida. Aquele
Dota mais tático, aquele Dota com heróis mais resistentes. Eu vou de Entity, porque apesar dos pesares, eu acho que esse draft deles com heróis mais voltados a offlane e tudo mais, acaba que são heróis bastante parrudos e eles lidam bem com isso. Equipe com mais assistência em uma partida. Penso em possíveis TFs, já que você quer uma quantidade de assistências, então vai ser uma assistência dos 5 players. E quando a gente fala em TF, em aglomeração, eu acho que os chineses fazem isso de uma maneira incrível. LGD, Astra ou RNG, eu sinto que são bem fortes nesse quesito. Normalmente eles só compram brigas onde eles sabem que vai ter um resultado positivo. Eu vou de LGD nesse caso. Sem contar que o Faith Bian costuma também aparecer bastante cedo. O Ami também tem esse potencial, né, de alguns heróis como o Monkey King, que ele tá sempre presente ali fazendo rotações muito cedo. Mesmo o de Ursa, quando ele vai fazer uma fúria de batalha. Enfim, eu vou de LGD. Pensando em assistências, eu quase nunca você vê um herói fazendo jogada ali meio arriscada. É sempre 2, 3 e aí acaba que essa quantidade de assistências aumenta. Equipe que vence a partida mais longa. Uau, Dota demorado. Dota demorado. O que pensar de qual equipe, né, que vai vencer a partida mais longa? Pensando em partida longa, pensando no que a gente teve, eu gostei de como a Liquid jogou na reviravolta aqui do Last Chance Qualifiers, que eles venceram um jogo que estava numa desvantagem bastante grande. Só que ao mesmo tempo eu gosto de como a Secret vem também, apesar de que a Secret tá vindo com um early game bastante forte. A Liquid apresentou um bom potencial de virar jogo, então eu vou de Liquid aqui, baseado no que eu vi nessa última etapa do Last Chance Qualifier. Equipe que vence a partida mais curta, uau! Eu vou de Secret. Eu gostei muito eu, na verdade, não esperava muito da Secret nesse Last Chance Qualifier. E eles me trouxeram muita luz de possíveis heróis pra esse meta do TI. Então, eles gostam de trazer pelo menos 2 heróis com push de estrutura. E isso normalmente acelera o jogo. Eu acho que eles vão fazer uma boa play aqui neste palpite. Equipe com a maior duração média das partidas. Então, jogou 10 partidas, cada partida durou mais 40 minutos, aí tem uma média alta. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa num Dota um pouco mais sistemático, só que ao mesmo tempo é média de partida, então normalmente partidas mais extensas. Eu acredito que times que têm bastante chance de vencer, como LGD, Spirit, Hokori, que é, né, a xodozinha, RNG. Eu sinto que um time chinês vai acabar fazendo a boa nessa, já que eles insistem bastante, né, em times certos para poder fazer as jogadas, né, as TF certas. Eu vou de LGD aqui também. Eu acho que as partidas deles podem ser bastante demoradas e que eu acredito que eles vão ter uma boa caminhada ali em playoffs, fase de grupos, etc. Então, isso pode servir como uma quantidade maior de partidas jogadas. Equipe que escolhe mais heróis diferentes. Isso aqui é engraçado, né? Porque ano passado mesmo nós tivemos Yatoro com a Team Spirit fazendo um caos, jogando com, se eu não me engano, 20 heróis diferentes no main stage, que foi um recorde, né? Então, eu sinto que ele tem conforto com muitos dos HCs e devido a isso, eu vou de Team Spirit, porque eu gosto de como eles fazem essas adaptações, trazendo não heróis apenas no meta, mas heróis que lidam com o que o draft está precisando, counters diretos, né? Podendo se dizer assim. Equipe que escolhe menos heróis diferentes, mínimo de 10 partidas jogadas. Ok. Eu acredito que a Sonics talvez possa ser o time que faça isso. Normalmente, quando a gente pensa em menos escolhas de heróis, a gente tem um pouco mais puxado para as Américas isso. Eu acho que a Sonics pode estar um pouco... É que é difícil dizer, né, na verdade, já que não acompanhamos os jogos deles nesse patch.
Assim como a Beast Coast, se eu não me engano, foi a Infamous, não sei, ano passado. Palpite disso, né? De times que escolheu menos heróis. Eu vou de Sonics. Eu vou de Sonics porque eu não sei. Eu acho que os times das Américas, quando a gente fala Américas, né? Sonics, TSM, eu gosto do Dota da TSM e eu acho que eles têm uma versatilidade um pouquinho maior. Beast Coast, Hokori talvez também seja um time que tenha uma quantidade de heróis talvez não tão grande. Mas, ouvindo os meus garotos, eu imagino que eles vão brincar bastante com essa pool. Então talvez Thunder, talvez Sonics. Vamos de Thunder, vai. Vamos de Thunder. Esperar que o Dota das Américas mantenha esse palpite boa aqui pra mim, né? É o que eu imagino, não tenho certeza. Tudo, né? Joga na mão de Deus e vai.